Paz de graça, galera. YouTube daqui, irmãos do Rema, seja mais uma vez bem-vindos ao canal onde dizes, não é? E conforme nós aqui havíamos agendado, a parte 2 do estudo, que estaremos aqui falando sobre conquistando, batalhando pela fé. Nesse vídeo aqui tem a parte 2, então acompanhe esse vídeo até o final, participe desse estudo, seja abençoado, aprenda, até se possível, fica aí com o seu bloco de anotação de caneta, para na medida que o estudo aqui estar a ser debruçado, estar ali anotando, recebendo todos aqueles que são os itens necessários e essenciais para ajudar você a crescer na fé. Não se esqueça de se subscrever no canal, deixar aí seu like, deixar algum comentário interessante. Toda vez que você faz isso, você mostra para o YouTube que na verdade esse canal é relevante, esse conteúdo é relevante, e o YouTube estará sugerindo para mais pessoas. O que acontece é que tem muito conteúdo não cristão aqui no YouTube, que de certa forma tem envenenado muitas pessoas, mas você se subscrevendo aqui no canal, deixando aí seu like e comentando, você estará mostrando ao YouTube que esse é um conteúdo útil. O YouTube estará sugerindo para mais pessoas, de certa forma estaremos aqui a ganhar destaque e a tirar de cena conteúdos não cristãos. Estaremos aqui a ajudar as pessoas a terem contato com aquilo que é bíblico e cristocêntrico. Então acompanhe esse vídeo até ao fim, que Deus abençoe você. Nós estamos num mundo e numa época muito difícil, em que nós como cristãos somos convidados a batalhar pela fé. Nós como crentes somos chamados a batalhar pela fé. Então nós temos que batalhar pela fé. E a situação dos Jairos aqui é que a outra parte que nós vamos ver, um outro homem que batalhou pela fé, diz, estando ele ainda falando, Jesus estava falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga. Quando esses da sinagoga chegaram, disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Por que você ainda incomodas o mestre? A mulher recebeu a cura enquanto Jesus estava a caminho da casa dos Jairos, que também teve fé que Jesus podia curar a filha dela que estava enferma. E a filha de Jairos tinha 12 anos. Que bênção! A mulher sofria 12 anos, a filha de Jairos, que estava à beira da morte, também tinha 12 anos. E aqui apareceram pessoas dizendo, tua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Já não há necessidade de você levar mestre para a tua casa, porque a sua filha já morreu. Mas veja a resposta de Jesus, versículo 36 e 37. Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, que era Jairos, não temas, crê somente. Aleluia. Não temas, crê somente. Este é o segredo daquele que está batalhando pela fé. É uma pessoa que crê somente. Então, nós não podemos batalhar pela fé se não crermos somente. Temos que crer somente. Sabe, há uma coisa muito boa que nós temos que entender aqui. Jesus disse crer somente. O que Jesus quer nos ensinar? Jesus quer nos ensinar que aquelas coisas que a mente humana não compreende são coisas que a fé cuida. Aquilo que a mente humana não compreende. Sabe, o homem nunca vai entender Deus. O homem, a mente dele nunca vai compreender Deus. Porque a mente humana é limitada. Então há coisas que o homem não compreende, mas ele precisa de crer somente. Jairos, na sua pequenez, a mente de Jairos era tão pequena, dos principais da sinagoga, a mente deles era tão pequena que eles não podiam compreender o que Jesus estava dizendo. Por isso Jesus disse, crê somente. Por quê? Porque há coisas que acontecem contigo, meu irmão, estão acontecendo conosco, que nós somente temos que crer. Não temos saída. Aquilo que você sabe que não tem como explicar, o segredo para isso é você acreditar somente. É aí onde a fé entra. A fé entra naquelas coisas que o homem não consegue explicar. Porque essas coisas provêm de Deus. Tudo aquilo que você não consegue explicar, os livramentos, as portas abertas, o povo de Israel
não conseguiu explicar o que aconteceu com os muros de Jericó. Porque eles não usaram nenhuma arma, senão o grito que eles deram e a obediência que eles tomaram de circular os muros conforme o mandato de Deus para eles, conforme a palavra de Deus, que por intermédio do seu servo Josué ordenara ao povo para que pudesse fazer. Então, meu irmão, crê somente. Fique com esta palavra, crê somente. E esta atitude que nós temos que ter, crer somente. E nós vimos que Jesus caminhou para a casa de Jairo. Se nós continuarmos com os versículos adiante, chegamos até o ponto que Jesus, tendo chegado à casa de Jairo, as pessoas estavam rindo. Tinha pessoas lá que estavam a rir. Por quê? Porque as pessoas estavam a chorar porque a filha estava morta. Mas Jesus disse: por que vocês estão a chorar? A menina não está morta, ela apenas está a dormir. E eles começaram a se rir. O versículo 40 diz isso. E riram-se dele, riram-se de Jesus. Há pessoas que vão rir de você por você acreditar em Jesus. Por você batalhar pela fé, há pessoas que vão rir. O mesmo que aconteceu com Golias e Davi. Davi foi lá com uma fisga dele, foi ali com o folde dele e uma pedrinha pequena para ele combater Golias, um homem treinado. Mas Davi tinha fé em Deus. E Davi, a fé que ele tinha em Deus, fez ele vencer o Golias. E o Golias riu-se de Davi, mas Davi pelejou pela fé. Davi não venceu Golias com as armas físicas. Ele venceu Golias pela fé. Não foi aquela pedrinha, simplesmente, mas foi a fé que Davi usou para chegar lá. Então, aquela pedra é o que nós chamamos de as ações, as obras que acompanham a nossa fé. Como a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 3, lá nos últimos versículos, estamos a falar do versículo 26. A palavra de Deus diz que a fé sem obra, ela é morta. Ela é morta. Assim como o espírito, o corpo sem espírito está morto, assim também é a fé sem obra. Assim diz a palavra do Senhor, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também é a fé sem obras. A fé sem obras também está morta. Então Davi acreditava em Deus, e por ele acreditar em Deus, ele teve que pegar aquela pedrinha, pegar a arma dele que ele preparou ali, uma espécie de fisga aí, e ele lançou. Golias, um homem tão forte, com capacete e tudo, com arma, quando ele ouviu, ele disse: você pensa que eu sou um passarinho para você vir a mim com essa pedrinha, com essa fisga para caçar pássaros? Você vem a mim e pensa que eu sou um passarinho? Eu vou dar tua carne para as aves comerem. Mas Davi, ele disse: eu vou enfrentar você em nome do Deus vivo, o exército. Em nome de Deus eu vou te enfrentar. Eu não vou em meu nome, mas eu vou em nome do Senhor. Então ele mostrava fé. Então esta mulher também, ela teve esta atitude de fé. Ela teve essa atitude de fé, assim como Jairo também teve atitude de fé. E quando Jesus disse que a menina estava morta, começaram a se rir. Começaram a se rir. E vejam o que aconteceu. Quando eles se puseram rindo, Jesus retirou aquelas pessoas que não compreendiam. Jesus retirou todos eles. E Jesus disse: Talita cumi, a ti te digo, menina, levanta-te. E a menina levantou-se. Por quê? Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. Então, graças a Deus, meus queridos irmãos, batalhando pela fé, já vimos que a fé é uma coisa muito importante, é um dom de Deus, né? E sendo dom de Deus, sabemos que é uma virtude que nós recebemos da parte dele de forma gratuita, sem a qual não podemos ter a salvação, não podemos ter o livramento. A menina filha de Jairo, ela teve salvação.
ela teve vida por meio da fé que o Pai depositou em Jesus. A mulher de fluxo de sangue também teve vitória por meio da fé que ela depositou em Jesus. Davi teve a vitória contra o Golias por meio da sua fé depositada em Jesus. Então, você terá vitória por meio da fé que você vai depositar em Jesus. Fique com a palavra de Jesus. Marcos 15:36, ele disse: crê somente. Então, esta tem que ser a palavra que cada um de nós tem que possuir. Crer somente. Por quê? Porque tudo aquilo que nós não conseguimos explicar, tudo aquilo que nós não conseguimos compreender, nós só podemos crer. Só podemos crer. Há coisas que não se explicam no mundo espiritual, como os muros de Jericó foram quebrados. Há coisas que vão acontecendo contigo na tua vida que você não vai conseguir explicar. A única coisa que você precisa de fazer é crer somente. É o que Jesus está dizendo: creia somente. Jairo não podia entender como é que a filha ia viver. Como é que a filha ia viver depois de estar morta? Ele não conseguia. A mente humana não conseguia processar isso. Não conseguia processar. O normal seria aquela mulher ir ao médico e ser curada do mal que ela passava. Mas ela foi ao médico, e não só um. Ela gastou tanto dinheiro, e a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Tudo que ela possuía, ela gastou. Tudo. Mostrando-nos que o homem tem a responsabilidade de fazer alguma coisa. Mas mesmo que ele faça alguma coisa, a vitória dele somente provém de Deus. Nós temos que confiar no Senhor. Aquele que está batalhando pela fé é aquele que sabe que não existe vitória que ele pode ter se Deus não estiver na dianteira, se Deus não estiver na linha de frente. Esta mulher entendeu, ela estava lutando sozinha. Quando ela foi a todos esses médicos, ela foi sozinha, confiando no seu dinheiro. Não estou a dizer que ela fez uma coisa errada, não. Ela tomou uma boa atitude, ela queria estar bem. Mas Deus nos mostra através desta mulher que ela estava lutando sozinha. Ela não estava lutando com Deus. Deus não estava lutando por ela. Todos aqueles que estão batalhando pela fé são aqueles que Deus está lutando por eles. E a palavra de Deus diz que pelejando o Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é o que a palavra do Senhor diz em Romanos 8. Então nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, naquele Jesus. Se nós crermos em Jesus, nós podemos vencer, podemos ter vitória. Por quê? Porque o nosso Redentor vive e nós podemos crer no amanhã. Porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. O mesmo Jesus que ressuscitou a filha do Jairo, o mesmo Jesus que sarou aquela mulher de fluxo de sangue, que no padrão humano, na imaginação humana, na compreensão humana, na dimensão humana, aquela mulher tinha que ser sarada indo aos médicos. Mas ela foi sarada por meio da fé em Jesus. E veja como, tocando simplesmente as vestes dele. Isso é o que a fé faz. Isso não tem uma explicação lógica, humanamente falando. Se você falar para alguém que alguém foi curado só porque tocou as vestes de uma pessoa, mas foi em 20, 30 médicos, em 50 médicos, mas ela não teve cura, as pessoas vão se rir, vão dizer como pode ser. Não é possível. É uma situação de crer somente. É uma situação de crer somente. Então, meus queridos irmãos, eu quero aqui terminar dizendo o seguinte. A fé, se nós olharmos para Hebreus capítulo 11, fala-nos de homens que lutaram pela fé. Encontramos aqui heróis da fé. Homens que colocaram a sua fé em ação. Tem Jefté. A palavra do Senhor fala de Rabi. E nós encontramos tantos homens que pela fé eles conseguiram vencer. Mas de onde é que vem a fé? A fé vem de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz que Jesus é o autor da nossa fé. Então, todo aquele que quer batalhar e ter vitória precisa de ter Jesus, que é o autor da fé. A fé, ela vem quando nós ouvimos e ouvimos a palavra de Deus. Então eu vou dar aqui alguns elementos, vou dar aqui alguns pontos que são cruciais, importantes para você vencer batalhando pela fé. Primeira coisa, você tem que ter uma vida de oração.
Você tem que depender de Deus. Em Tiago, capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz: está alguém entre vós aflito? Ore. É uma das formas de batalhar pela fé. Orar. Quando você ora, você acredita que as coisas vão acontecer. Porque quem vai fazer não é você, mas é Deus que te mandou você orar. Por isso você tem que orar. Outra coisa é nós obedecermos. A obediência traz vitória. Podemos ver, obedecer à voz de Deus. Como é que podemos obedecer à voz de Deus? Obedecendo o chamado de Deus. Mateus capítulo 11, 28. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Então, você, ao tomar a atitude de ir a Jesus, você estará obedecendo à voz de Deus. E obedecendo à voz de Deus, você estará batalhando pela fé. Porque você está obedecendo. O outro ponto é aprender com Jesus. Jesus diz aqui no versículo 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, todo aquele que quer ter vitória, está batalhando pela fé, quer ter vitória, quer ter êxito, precisa de aprender com Jesus. Há muitas pessoas que não estão aprendendo com Jesus, por isso estão se frustrando. Há muitas pessoas que não estão aprendendo com Jesus, por isso estão vivendo uma vida derrotada. Irmãos, a oração não precisa ser uma oração tão grande, mas ela precisa de ser uma oração com fé. Ela precisa ser uma oração baseada em Cristo, uma oração cristocêntrica, uma oração que nós oramos com fervor, com convicção, com certeza. Eu quero orar por um emprego. Eu não estou a ter emprego. Eu posso orar dizendo: Deus, eu te peço para que o Senhor crie oportunidades financeiras na minha vida. Eu creio em nome de Jesus. Amém. É uma oração. Eu não levei 50 minutos orando, mas é uma oração com poder. É uma oração com fé. Então, ore com fé. Ore com poder, ore com certeza. E Deus vai criar essas oportunidades financeiras para a tua vida. Então, quem batalha pela fé é alguém que aprende com Jesus. E graças a Deus, meus queridos irmãos, eu gostaria de dar continuidade, falar muito, mas eu quero dizer que é importante batalharmos pela fé, confiando no Senhor, sabendo que Jesus é o autor da nossa fé. E, acima de tudo, lembrem-se daquilo que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler aqui para os amados compreenderem, e posto isso estaremos terminando com o nosso estudo. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém? Então o desejo de Deus é que você batalhe pela fé para você dar frutos e crescer no pleno conhecimento de Deus. Então Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Eu estarei orando, agradecendo a Deus por esse tempo, e vamos orar juntos. Senhor Deus, te damos graça, porque o Senhor é bom. Não há um Deus igual ao Senhor. A tua palavra é a verdade, Senhor. Sabemos, Pai, que ouvimos a tua palavra e queremos esconder ela em nossos corações para não pecarmos contra ti, e também queremos crescer. Assim como a tua palavra diz que o Senhor quer que a gente cresça em estatura, em graça diante de Deus e também diante dos homens. Pai, conceda-nos a oportunidade, o privilégio e a graça de crescermos no conhecimento de Deus, para que possamos verdadeiramente batalhar pela fé. E sabemos que se não crescermos no conhecimento de Deus, não podemos dar frutos e não podemos batalhar pela fé e não podemos ter a vitória. Acima de tudo, Senhor, nos ajude a crer somente. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, é isso que nós queremos aqui compartilhar com vocês. Nós esperamos que, de fato, essa parte 2 desse estudo tenha sido algo que realmente fez diferença na sua vida. Não se esqueça de compartilhar esse estudo com mais irmãos, a fim de todos podermos crescer no conhecimento de Deus. Não se esqueça de se subscrever no canal, nem deixar aí seu like, como anteriormente havia dito,
Toda vez que você faz isso, você mostra para o YouTube, né, que esse conteúdo é relevante, o YouTube será sugerido para mais pessoas. Com o seu like, com a sua subscrição, com o seu conteúdo, você está, na verdade, a cooperar com a visão global do ID, né, ajudando com que o conteúdo cristão e cristocêntrico esteja alcançando cada vez mais pessoas. Não sabia? Então, deixa aí seu like, se inscreva no canal e faça parte da família Only Jesus. Que Deus abençoe você. Importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Até a próxima. Where you dwell, let me hear the sound